gente, bom dia. Hoje a nossa aula vai ser gravada, tudo bem? E nós vamos fazer a correção da avaliação bimestral de língua portuguesa. Gente, essa primeira questão ela diz o seguinte: leia o excerto abaixo, retirado da obra de Machado de Assis, e assinale a alternativa correta. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. De acordo com a leitura da célebre frase que integra o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, podemos afirmar que Machado de Assis filiou-se à tendência. Que conteúdos nós vimos, sobre Machado de Assis, pessoal, ao longo da nossa formação, no bimestre passado? A gente viu, por exemplo, que o realismo surgiu com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, E o realismo consistia em que tendência literária, Ele nasceu em contraposição ao romantismo, E pretendia fazer uma análise mais profunda da natureza humana, Se o romantismo colocava, por exemplo, o índio como herói nacional, ou então colocava o casamento, e o amor como instituições basilares, da sociedade burguesa, o romantismo vem questionar essas instituições, questionar essas figuras que ficaram um pouco estagnadas na história e que se consolidaram através da estética romantista, e ele vai tentar decifrar esses meandros da alma humana. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um desses romances. A gente sabe que Brás Cubas é um defunto que vai narrar a sua vida na perspectiva de quem já viveu tudo o que deveria viver, e vai falar um pouco da humanidade, dos seus vícios, do seu egoísmo, das suas vaidades, o fato de ele não ter conseguido amar ninguém, de não ter conseguido ter filhos, porque não acreditava na natureza humana como algo a que se devesse dar algum tipo de valor, Como ele diz, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Essa é a essência do pessimismo, desse homem realista que olha para o mundo de uma outra forma. Aqui, a gente pode dizer que ele era modernista? Não, O modernismo ele surgiu em 1922 com a Semana de Arte Moderna, com Oswald de Andrade, com Anita Malfatti, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, A gente vai ver mais lá na frente a estética modernista. Ele seria naturalista? Pessoal, o naturalismo, ele nasce junto, ele é um desdobramento do realismo. Se o realismo tinha essa visão um pouco mais aguda da realidade, o naturalismo ele vai intensificar essa visão, mas se prendendo muito à questão do determinismo. O que é o determinismo? O determinismo social. É aquela ideia de que se você nasce pobre, você vai morrer pobre. Se a minha mãe, por exemplo, é uma empregada doméstica, eu vou herdar esses genes da minha mãe e vou ser empregada doméstica também. Porque a sociedade está muito estratificada e é impossível, dentro dessa visão, que uma pessoa se sobressaia, consiga se desfazer desse estigma social. O naturalismo tinha muito disso. Quando Aloysio de Azevedo escreveu o Cortiço, escreveu dentro dessa perspectiva de mostrar seres presos às suas castas sociais, O taberneiro, a prostituta, o ex-escravo, todos eles nesse grande cortiço, nesse mar de gente, estavam presos nas suas
respectivas gaiolas sociais, né? Arcade, gente. O que foi o arcadismo? A gente sabe que o arcadismo, né, que foi uma estética mais predominante na Europa do que necessariamente aqui no Brasil, foi um movimento que surge ali no começo do século XVIII, né? E tem como mote, né, as poesias e as canções dos pastoreiros, né, para suas amadas. Ele nasce também com o classicismo, né? Na Europa a gente tem Camões, né, como um grande representante do classicismo, e não tem nada a ver com Machado de Assis, né? Ele era positivista. Gente, o positivismo é uma corrente filosófica que surge com Auguste Comte, né? O que ele dizia? Ele dizia que a ciência avança para além de tudo, né? Que a ciência, o progresso da ciência é ilimitado, ela nunca vai cair numa bancarrota, né? Assim como o progresso da sociedade. A sociedade ela deve realmente construir, investir, sem se importar com os impactos que isso vai ter para o meio ambiente, por exemplo. O positivismo ele trazia essa visão, né? Machado de Assis era positivista, professora? Não necessariamente. Ele era um homem de grande reflexão e ele não acreditava no sucesso deliberado irracional, no uso irracional da ciência. Né? Não acreditava nisso como os positivistas chegaram a acreditar. Por isso, questão 1, alternativa tudo bem? 2. O trecho abaixo foi extraído do manifesto futurista do vanguardista Marinetti, né? A gente lembra lá das nossos estudos sobre as vanguardas europeias que surgiram, né? Que eclodiram na vários países da Europa e teve suas consequências aqui no Brasil. Vocês lembram disso? Pois bem, leia-o atentamente e responda ao que se pede. E venham, então, os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, ateiem fogo às estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empunhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. Um trecho, né, do Manifesto Futurista de Tommaso Marinetti, né? Aqui ele pergunta: que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacado no texto? Pessoal, vamos aqui para o nosso exercício de interpretação textual. Ele conclama, né, esses homens, né, qual é o vocativo, né? São os alegres incendiários de dedos carbonizados, né? E venham, né? Quem é que deve vir, aliás, né? Isso aqui não é vocativo, não, é o objeto direto. Quem é que deve vir, né? Os alegres incendiários de dedos carbonizados, né? Ateiem fogo às estantes das bibliotecas, né? Lembrando que a biblioteca é o repositório de toda a cultura, né, que nós temos, de toda a memória que nós temos. Desviem o curso dos canais para inundar os museus, ou seja, ele quer destruir os museus onde está essa memória, né? Empunhem as picaretas, né? Os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas, né? Essas cidades são redutos da memória, redutos de uma consciência que ele diz, né? É preciso quebrar, romper com essa consciência para que a modernidade possa surgir, né? O Manifesto Futurista, pessoal, propunha, ele foi o grande cabeçador do fascismo na Itália, né? O fascismo, aquele movimento totalitário que segregou, mutilou diversas pessoas, né? E é contraditório que um movimento que se diga revolucionário faça parte de um projeto de poder desse tipo, né? Como Tommaso Marinetti fez. Aí aqui,
A tradição é uma força incontornável? É uma característica desse movimento? Não, né? De forma alguma. Ele está dizendo justamente o contrário, que a tradição não é essa força, que ela deve ser destruída. A arte é uma expressão da memória coletiva? Ele está dizendo isso? Não. Ele vai de encontro a essa memória. Ele quer destruir os museus. Ele quer pegar as picaretas e destruir as cidades veneradas, né? É o que ele diz aqui. A modernidade é a superação decisiva da história? Sim. Né? A modernidade, segundo a consciência dele, né, a perspectiva dele, do Tommaso Marinetti, é a superação decisiva da história. Ah, professor, ele está errôneo? De certa forma, a visão dele é um pouco equivocada, né? Porque a gente sabe que, sem memória, o ser humano tende a repetir os mesmos erros, as mesmas falhas do passado. Não foi por acaso que o fascismo trucidou tantas pessoas, porque era um movimento desmemoriado. Esse avanço impiedoso em favor do futuro, né? Esse positivismo, porque era um movimento positivista, esse positivismo criou monstros, pessoal. Né? Então, nós precisamos pensar nesses movimentos com cuidado. A realidade cultural é determinada economicamente? Ele fala disso? Não, ele não fala disso aqui. A memória é um elemento crucial da identidade cultural, a gente viu que é justamente o contrário. Ok? Leia atentamente a cantiga abaixo. Há 3 noites que eu não durmo. Olá, pois perdi o meu galinho. Olá lá. Coitadinho. Olá lá, pobrezinho. Olá lá. Eu perdi no jardim, ele é branco e amarelo. Olá lá, tem a crista vermelhinha. Olá lá. Bate as asas, olá lá. Abre o bico, olá lá. Ele faz quiriquiqui. Bate as asas, olá lá. Abre o bico, olá lá. E faz quiriquiqui. E aqui ele repete, né? Não vou ficar falando esses versos todos. É uma música infantil, uma música bem trivialzinha, né, pessoal? Mas aí eu coloquei essa questão de propósito para saber até que ponto, em que medida vai a interpretação textual de vocês, né? O assunto principal da cantiga, qual é? Né? São as cidades que a dona do galo percorreu? Ela percorreu várias cidades, mas o cerne da questão não é aqui. Né? Ela percorreu várias cidades porque o que ela estava fazendo? Ela estava procurando o galo. Ou seja, qual é o assunto central? É o sumiço do galo, pessoal. Não são as noites mal dormidas, nem as cores do galo, nem os barulhos que o galo faz. Né? Esses aqui são assuntos secundários do texto. Né? Mas o tema central é o sumiço do galo. Ok? Questão 3, item C. 4. Leia a resenha abaixo e marque o item certo. Paguei o maior mico. Você já pagou algum mico daqueles que faz você ter vontade de sumir do mapa? Quem nunca pagou nenhum mico? Que atire a primeira pedra. E foi aproveitando-se das gafes alheias, principalmente dos famosos, que a atriz Arlette Hagin compôs este divertidíssimo livro. São histórias de quedas, paqueras, confusões, tietagens, escândalos, tem mico de todo tipo. Se você é curioso, abra este livro e se delicie com os episódios narrados, torcendo, é claro, para que nenhum deles aconteça com você. Além dos casos hilariantes, também são mostradas as fotos de alguns protagonistas. Vale a pena conferir os miquinhos, micos e gorilas cometidos por estas celebridades. Você vai cair de tanto rir. Cai não. Olha o mico, né? Aí aqui, pessoal, qual é o que eu peço de vocês? Eu peço para que vocês aprendam a reconhecer o que é fato e o que é opinião, né? Qual é a assertiva que expressa a opinião da autora, né? Vamos ver. Quando ela diz, você já pagou algum mico daqueles que faz você ter vontade de sumir do mapa?
Isso aqui é uma opinião? Não, ela está apenas indagando o interlocutor. Quem nunca pagou nenhum mico que atira a primeira pedra. Também não expressa nenhuma opinião dela, né? E você, que foi aproveitando-se das gafes alheias, principalmente dos famosos, que a atriz Arlette Heringer compôs este divertidíssimo livro. Nessa frase, compôs este divertidíssimo livro. Um adjetivo, né, no grau aqui superlativo, divertidíssimo, né? Ele expressa uma opinião da autora? Sim, né? Porque à medida que ela diz divertidíssimo, ela está expressando algo que vem da subjetividade dela. Sou eu que acho o livro divertido? Ela pode ter achado esse livro divertido, eu posso ler e achar uma besteira. Então, esse divertidismo faz parte da subjetividade dessa autora. É uma opinião que ela expressa sobre determinada coisa. Ok? Então, a gente já sabe aqui qual é a resposta certa, né? Nesse texto, o trecho que indica a opinião da autora é: compôs este divertidíssimo livro. Ok? Prestem atenção, pessoal, na presença dos adjetivos, dos advérbios, né? Porque geralmente eles vão falar de algo que pertence à ordem do eu, da subjetividade, da opinião, do ponto de vista daquele que expressa a mensagem, do interlocutor. B. Por que não é B? Se você é curioso, abre este livro. Isso aqui expressa alguma opinião? Não, né? Quem nunca pagou nenhum mico, muito menos, né? São histórias de quedas, paqueras e diversões. Isso aqui é um fato, né? Ela leu e ela não pode mentir sobre isso, né? E também são mostradas as fotos de alguns protagonistas. Também a gente há de crer que é um fato, que ela leu, né? E que realmente existem essas fotos, né? Porque caso o que ela coloque aqui contradiga o que é factual, né? O que é real, ela na verdade está cometendo uma mentira, né? Então, o item que expressa uma opinião da autora é o item A. Compôs este divertidíssimo livro. Ok? 5, pessoal. Responda a alternativa certa sobre o texto abaixo. A raposa que perdeu a cauda. Uma raposa foi apanhada numa armadilha. Conseguiu escapar, mas ficou sem a cauda porque a armadilha cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou convencer as outras raposas ou pessoas, né, a cortarem também as suas. Reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que sem cauda não só ficariam muito mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-se, né, e perguntou-lhe: se não tivesses partido a tua cauda, também nos aconselharia a cortar as nossas? Moral: tenha cuidado com quem te dá conselhos, tendo em vista seus próprios interesses. Pessoal, a fábula, né? Nós sabemos que é um gênero que tem algumas características bem específicas, né? Primeiro, os personagens são animais, eles vivem situações inusitadas e sempre, né, nessa estrutura textual da fábula, no finalzinho, a gente vai ter uma moral. No caso, aqui, qual é a moral, né? É que nem sempre aquelas pessoas que dão conselhos visando o bem das outras. Geralmente, elas dão conselho ou por alguma frustração, né? Ou, de fato, né, por ter inveja do outro. No caso da raposinha, né, ela simplesmente estava se sentindo triste, envergonhada e ridícula por ter perdido a cauda e queria que outras raposas fizessem, né, para se sentir menos aflita com essa situação, né? Na verdade, ela é uma tremenda de uma egoístinha, essa raposa. Qual é o assunto principal? Será que é a reunião das amigas, das raposas, né? Aparece a reunião aqui, mas não é o mote, não é o cerne, né, que subjaz, ou seja, que está debaixo desse texto, né?
quer mostrar para nós alguma coisa. É o peso inútil da cauda? Muito menos, é um aspecto secundário, né, que caracteriza a personagem. A cauda cortada da raposa? Ok, o título fala da raposa que perdeu a cauda. Mas será que esse é o motivo principal da fábula existir? Para que a fábula existe, né? Qual é a finalidade do gênero fábula? É expressar uma moral, né? Então, a resposta aqui certa vai ser a D, né? A moral que a história apresenta, né? Essa moral que vai ser o cerne e o assunto principal do texto. São os conselhos que os outros dão, né? Aparece isso como um assunto importante? É um assunto importante, né? Mas não é o cerne, não é o objetivo principal da fábula, que é expressar uma moral a partir de uma história, de um conflito vivido por animais, né? Por que são animais? Porque por fato de ser animais, faz com que nós nos distanciemos, né, desses personagens, mas que a gente possa ver os nossos próprios conflitos refletidos neles, né? Então, pessoal, é isso. Hoje eu vou deixar essa correção, né, com vocês. Eu espero que seja frutífera e eu espero vê-los na próxima aula firmes e fortes, né? Eu preciso resolver um assunto de extrema urgência, de extrema necessidade, né? E por isso vou deixar essa revisãozinha aqui com vocês, viu? Muito obrigada pela compreensão e fiquem bem.